Esse é o nosso segundo domingo aqui, onde nós estamos falando sobre igreja, né? Porque, irmãos, como nós falamos já, é muito importante isso, muito importante para você. Por quê? Porque você participa de uma. E nós somos cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo. Quando você fala que é cristão, acredita em Deus e participa da igreja, você tem que saber tudo sobre esse assunto. Você tem que saber o que é e o que não é. Então esse é o segundo domingo, onde nós estamos estudando juntos, não aquilo que as pessoas dizem que é a igreja, não aquilo que as pessoas desejam que sejam a igreja. Porque isso é muito importante. Talvez a grande maioria daquilo que você ouça é o que as pessoas acham ou o que as pessoas querem. O que as pessoas acham ou o que as pessoas querem, mas não é o que as pessoas acham e nem o que as pessoas querem, é o que Jesus diz que deve ser. Porque nós temos um Deus, nós cremos em Deus, nós temos a Bíblia como o livro de Deus, verdadeira palavra de Deus. Então nós não podemos ser igreja ou estar numa igreja e desmontar a palavra e desmontar a Deus e falar, bom, vamos fazer um negócio aí que fique bom para todo mundo e coisas desse tipo. Estão entendendo, irmãos? Então é importante o ensino na igreja, o entendimento daquilo que Jesus disse, daquilo que a Bíblia aponta e não aquilo que dizem ser, ou aquilo que as pessoas desejam que seja, ou até mesmo fruto de decepções. Temos falado também aqui, mostrado na Escritura, que nem tudo que tem cara de igreja, música de igreja, camisa de igreja, símbolo de igreja, adesivo de igreja, é igreja. E eu não estou dizendo também que as pessoas que estão lá dentro estão mal intencionadas, não é isso. Elas podem estar totalmente enganadas. Porque eu desejo uma coisa, me disseram que é uma coisa, aí eu vou com esperança no meu coração, eu não encontro isso, e aí eu fico decepcionado, eu fico desiludido. Por quê? Porque eu acreditei numa ilusão, não era aquilo, mas me disseram que era. E aí eu chego, não pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas pelo que disseram. Aí eu fico decepcionado, o próprio inimigo, o próprio diabo fere meu coração, e aí vem aquele pensamento, nunca mais eu entro na igreja na minha vida. Quero repetir também que essas coisas sobre igreja, e na palavra de Deus, Deus colocou no meu coração, vendo milhares e milhares e milhares de posts na internet, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, está todo mundo lá agora, há centenas de milhares de postagens de pessoas malhando pau na igreja, falando mal uns dos outros. O Facebook virou um tribunal agora, as pessoas se resolvem por ali, já viu isso? As pessoas elas estão vomitando ali. E aí vem aquela pergunta, mas quem disse que isso aí é o que você diz ser? Então, eu queria pedir a você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no último livro, o livro da revelação, né? Que Jesus Cristo deu ao apóstolo João. E nós vamos meditar hoje em nome de Jesus, não de uma maneira totalmente profunda, literal, com a história, com aquela coisa, mas trazendo reflexão para nós, para nossa congregação, para nossa vida aqui. Amém? Você pode entender isso? Porque em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, Jesus Cristo manda 7 cartas para 7 igrejas. Então isso é muito relevante para nós, isso é muito importante demais para nós deixarmos passar isso daí, né? Você vê em Efésios capítulo 5, e o apóstolo Paulo fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E ele fala que o mistério do relacionamento dos dois é muito profundo. Então nós temos que buscar mais coisas sobre isso. Se Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, aonde é que está, onde que a gente encontra mais
uma coisa mais densa, uma coisa mais completa. Não tem outro lugar melhor na Bíblia do que no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas. Então, Apocalipse capítulo 2, irmão querido, por favor. Verso de número 8 ao verso de número 11. Do 8 ao 11. Semana passada nós falamos da carta de Jesus à igreja que estava em Éfeso. E hoje nós vamos ver o que Jesus fala conosco através da carta à igreja de Esmirna. Amém? Falamos na semana passada, essas igrejas geograficamente eram muito próximas, né? Não distavam umas das outras mais do que um espaço de 300, 350 quilômetros. E que todas elas estão numa área que hoje é conhecida como Turquia. Se você pudesse viajar ou puder viajar um dia à Turquia, você pode visitar esses lugares. E a cidade, né, de Esmirna, daquilo que ela foi, daquela igreja que ela foi, ela não existe mais. Mas era a maior cidade portuária daquela época. Então, quando nós falamos de cidade portuária, nós falamos de grandes cidades. Por quê? Por causa do comércio. A entrada e a saída de material, navios, muito comércio. Então essa cidade aqui de Esmirna, nessa época, tinha aproximadamente 200 mil pessoas vivendo ali, maior do que Pindamonhangaba. Mas isso há 2.000 anos atrás. Era uma grande cidade. Outra coisa que existia nessa grande cidade, nas escavações que foram feitas, né, os arqueólogos descobriram estátuas dos imperadores romanos, porque era uma província romana. Foi uma das primeiras cidades a aderir ao culto ao imperador romano, Domiciano. Então Domiciano mandou construir estátuas dele e templos dele, para que ele fosse adorado como se fosse Deus. Também descobriram estátuas de Apolo, né, que é o deus grego do sol, né, da Diana dos Efésios, né, da Diana que na verdade é Artemis, né, a deusa grega. Enfim, uma cidade comercial grande, populosa e bem enraizada nessa questão do culto. Sejam os cultos a esses deuses falsos, como a Artemis ou Diana, ou ao Apolo, ou ao deus imposto pelo imperador romano, cuja Esmirna era também parte do seu território. E aí Jesus ordena João que escreva assim, vamos lá, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. E conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Antes eles são sinagoga de Satanás. Não tema aquilo que há de sofrer. Eis que o diabo está para colocar na prisão algum dentre vocês, para que vocês sejam postos à prova, e vocês terão tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar mais um momento, pedindo a Deus que abra nossa mente, nosso entendimento. Você que está aqui essa manhã, essa deve ser a sua oração. Deus, fala comigo. É comigo, Pai, fala comigo ao meu coração, me ensina, me direciona. Deus, em nome de Jesus, a congregação toda, todos nós, e individualmente, cada um, Senhor, fala com cada um, como se fossem todos e todos como se fossem um. Não nos deixa, ó Deus, sairmos daqui perdidos, desinteressados, Pai, mas
apontados, ó Deus, direcionados para aquilo que é a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Segunda carta à segunda igreja. Jesus começa dizendo mais uma vez aquela frase que é repetida em todas as cartas, que era importante que essa mensagem caísse ou fosse direcionada ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, ao ensinador da igreja, aquele que de alguma maneira conseguisse abrir essa mensagem para todo mundo. Depois ele fala, quem escreve isso, ele dá de novo o remetente, é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Jesus falando, irmãos, para nós, do poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo falou assim, ó, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale nada, é vã. Isso é muito importante, irmãos, nós vamos vivendo a vida da igreja, entendeu? E a gente entra numa igreja aqui, ali, lá, não sei aonde, e a gente vai vivendo mais em comunidade do que com Deus. A gente vai gostando um dos outros, vai pegando amizade uns com os outros, e a coisa vai ficando gostosa. Estão entendendo, irmãos? E a gente vai ficando, a gente arruma amigos, aí a gente, poxa, cara, agora eu estava lá, agora eu estou aqui, isso é gostoso agora, já está bom, já está ficando cada vez melhor. As pessoas vão se conhecendo, vão estabelecendo relacionamento, e a gente vai ficando. E a gente vai ficando mais com os outros do que com Deus. Não podemos esquecer o que muitos têm esquecido, que igreja e congregação, em primeiro lugar, não é um ajuntamento entre nós, mas é um ajuntamento para Deus, na direção de Deus, para encontrar Deus, para ter comunhão com Deus, para conhecer a Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E sobre todas as coisas significa estar incluído sobre todos. Quantos estão entendendo? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Jesus fala assim, ele está falando da ressurreição dele. O ponto de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia é um dos pontos centrais da fé verdadeira e genuína. Agora eu vou te dizer, poucas pessoas falam sobre isso, estudam sobre isso, conhecem isso, oram, glorificam a Deus. Você vê no momento de canções, nós estamos cantando canções a Deus. Poucas pessoas muitas vezes glorificam ou oram. Por quê? É um desconhecimento muito profundo do que de maneira nós podemos dizer que todos os domingos, em todas as igrejas ao redor do mundo, tem muita gente sentada aqui dentro que está perdido, que não tem mais nada para fazer, mas ele não sabe a essência, o porquê ele está aqui. Ele está aqui. Quantos estão entendendo isso? A ressurreição de Jesus é um dos pontos, é um dos pilares principais da sua fé. A ponto que, repito, Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, não existe nada. Nada existe. É tudo isso aqui, não vale nada. É engraçado que Jesus coloca na carta esse pormenor, que na verdade não é pormenor. Aí Jesus entra no versículo 9, repetindo mais uma frase que ele disse para a igreja de Éfeso. Eu conheço. Só que para a igreja de Éfeso, ele fala assim, eu conheço as suas obras, a sua perseverança, eu conheço que você é bênção, eu conheço que você trabalha, eu conheço os seus projetos, eu conheço o evangelismo, eu conheço o que vocês estão fazendo. Agora, para a igreja de Esmirna, Jesus não fala isso. É um outro nível de conhecimento de Deus. Ele fala, eu conheço a sua tribulação. Isso é muito importante para você e eu, cristão, você e eu sabermos isso. Que tanto Deus olha para aquilo que nós fazemos para Ele, quanto Deus também está olhando para aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo dentro do seu coração. Isso aí não está longe de Deus, não. Então, para a primeira igreja, falou, eu conheço o que vocês fazem, que maravilha,
como vocês têm um trabalho bonito aí na cidade, que legal. Mas agora para a segunda igreja fala assim: eu conheço uma outra coisa sobre você. Eu conheço uma outra parte, uma outra área sobre você, as suas dores, as suas angústias, as suas inquietações, seu choro, eu conheço isso aí também. E ele disse para a igreja de Esmirna isso aí. É como se Deus estivesse dizendo para nós, e é importante, muito, muito importante para nós, igreja, sabermos disso, que Deus não está cego aos seus sofrimentos. Amém, irmãos? Ele conhece todos. Não existe nenhuma dor em você, nenhuma decepção, não existe nada em você que Deus não saiba e não esteja olhando. Isso na vida de igreja, da igreja, individualmente ou como corpo, é importante? Muito. Por quê? Porque muitas pessoas têm abandonado a igreja por causa desse pensamento. Eu acho que Deus não liga para mim. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu acho que Deus, Ele está, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus está atento a todas as suas dores. Isso é muito importante. Sabe por que é importante saber isso? Sabe por que é importante crer nisso? Porque isso traz conforto. Isso traz confiança. Amém? Eu conheço a sua tribulação. E ele fala assim: eu também conheço a sua pobreza. Olha que coisa. Enquanto para Éfeso ele fala: olha, eu conheço as coisas que você faz, ele manda uma carta para Esmirna e inverte tudo. Era uma outra cidade, vivia uma outra coisa. Os crentes de Éfeso viviam a falta de amor. Os crentes de Esmirna tinham muito amor e pagavam um preço por isso. Como eu falei aqui no início, na pequena introdução sobre a cidade, Esmirna é uma cidade portuária. Hoje, até hoje, lá na Turquia, é uma grande cidade, é linda a cidade. Para melhorar a minha percepção sobre essas coisas, eu consegui um documentário de arqueólogos e historiadores nos 7 lugares. É um documentário muito legal, você vê as ruas, as ruínas das igrejas, sabe? É muito, muito legal isso. E Esmirna hoje é uma cidade muito grande, é muito bonita, é porto ainda, é muito comércio, como era na época. Então uma cidade é como, por exemplo, comparar, não querendo diminuir ou aumentar, e você já vai entender isso, é como comparar, por exemplo, Roseira, Tremembé com São José dos Campos. Quantos estão entendendo isso aí? Mano, você vai comparar como? Populacionalmente? Não tem comparação. Financeiramente? Não dá. Quantidade de indústrias, de comércio, de riqueza que tem em São José dos Campos. São José dos Campos é uma mega cidade, quem já foi lá sabe do que eu estou falando. E Roseira é uma cidade pequena, quase não tem indústria, não tem nada. Tremembé também é assim. Até a própria Pindamonhangaba, comparando com São José dos Campos, não tem comparação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Esmirna era uma cidade onde todos deviam estar bem financeiramente. Agora, alguma coisa aconteceu com os cristãos. Porque quando Jesus se refere a ele, ele fala assim: eu conheço a sua pobreza. Alguma coisa aconteceu que aquela igreja ali não era financeiramente rica. E aqui pode ter algumas considerações, irmãos, a fazer. Porque você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você lendo os evangelhos, você lendo tudo que a Bíblia diz, não o que andam dizendo, você vai ver que quem realmente é convertido a Jesus e quem realmente se converte ao evangelho, ele para de ser acumulador e ele começa a compartilhar, ele começa a dar, ele começa a repartir. Aquelas pessoas que antes juntavam, agora elas começam a doar. Você vai ver isso, por exemplo, quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, sobre a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, mas eles conseguiram da pobreza deles, ou seja, da escassez, do pouco, conseguiram transformar o pouco em muito. É isso aqui que é a prosperidade verdadeira. E o apóstolo Paulo fala assim: a ponto de que da pobreza de vocês, vocês juntaram dinheiro
e me deram para que eu levasse para uma outra igreja, que é a igreja da Judéia, que estava mais pobre que vocês ainda. Nós não entendemos muitas vezes quando nós lemos isso, mas numa cidade, numa província romana, numa cidade, numa província cheia de domínio, o seu dinheiro não era mais seu. O seu dinheiro poderia ser pego pelo governo, como aconteceu alguns anos atrás no Brasil com o presidente que catou a poupança de todo mundo, deixou a galera na mão. Era uma época de perseguição. A visão profética sobre essa igreja, que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, a partir do ano 100 até por volta do ano, deixa eu ver aqui que eu marquei, 300 depois de Cristo. Do ano 100 ao ano 300 depois de Cristo, essa época da igreja foi a igreja que foi marcada pela perseguição. Então é muito fácil dizer que quando alguém se convertia naquela época, naquela cidade, o próprio governo romano, próprias leis romanas pegavam o dinheiro daquela pessoa e deixavam aquela pessoa pobre. Tirava a herança deles. Por exemplo, você vê quando acontece, por exemplo, de uma pessoa que é muçulmana se converter a Jesus, a família o expulsa. Toma toda a herança dele e sai de casa com a roupa do corpo. Porque se converteu a Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então essa pobreza da igreja, ela pode ter vindo de vários lugares. Desde o governo ter pego o dinheiro deles, desde eles terem começado a dar, como Zaqueu. Lembra o Zaqueu, aquela música? Como Zaqueu. É interessante falar sobre Zaqueu e a conversão de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era um homem abastado. Ele era um cobrador de impostos. E todo o imposto que ele cobrava, ele roubava um pouquinho para ele ainda. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se converte. Jesus fala assim, hoje teve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu falou assim, Senhor, eu tenho muito dinheiro aqui, mas eu vou começar a restituir todo mundo que eu roubei, vou começar a dar, vou repartir isso daí. Então, olhando para o verdadeiro evangelho, para a mensagem de Jesus, você vai encontrar essas possibilidades, mas tem o que eu realmente quero chegar a dizer. Jesus fala assim para eles, eu conheço a sua pobreza, vírgula, mas na verdade você é rico. O que é uma pessoa rica para você? O que é uma igreja rica para você? Eu quero dizer que talvez o que é uma igreja rica para você não tem nada a ver com o que é uma igreja rica para Jesus. Uma igreja rica, talvez, na nossa concepção, um grande templo, um big estacionamento, ar-condicionado, 1000 departamentos, McDonald's dentro da igreja, as pessoas entrando, as pessoas saindo, as pessoas bonitas, as cadeiras, aquela cadeira, não é nem essa cadeira, é aquela cadeira de massagem. Sabe aquela cadeira de massagem que tem no shopping, não? Aquela que você bota 2 contos lá, deita, liga, fica assim, Daqui a pouco os crentaiadas vão querer isso, quero cadeira de massagem, senão não congrego aí. Ou seja, eu quero o máximo de conforto e entretenimento que eu puder, alguma coisa assim. Por quê? Porque isto é o sinal da riqueza. Sim, é terrena. Sim, é humana. Mas quando foi perguntar para Jesus, que é o dono da igreja, que comprou a igreja, que vai vir buscar a igreja, que é o salvador da igreja, falou assim, estas coisas não me impressionam. O grande prédio, a melhor cadeira, o melhor tudo que vocês têm aí, qualquer um pode ter, porque é fruto do dinheiro de vocês. Mas a igreja não é isto. A igreja não se mede assim, diz o Senhor aqui, não se qualifica assim. O que os nossos olhos dizem? Você está lá indo lá para o Ribeirão Grande, por exemplo, Piraquama, algum lugar distante, você vê uma igrejinha ali na roça. Aí você vai, bonitinha. Aí você vê aqueles irmãos indo para ali, não tem som, não tem nada, tem uma sanfona, tem ali uma sanfona e como é que chama aquele negócio? Aquele pandeiro. Essa é irmã bonitinha, essa irmã é gente boa. Aí você passa na cidade, você vê aquele mega templo. Aqui Deus deve estar.
Eu quero dizer, na grande maioria não. Isso é coisa antiga. E Jesus está dizendo para eles também: eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Quando Jesus fala, mas você é rico, Jesus está acordando a igreja, irmãos. Jesus está acordando você e eu nessa manhã, para que nós tenhamos os nossos olhos naquilo que verdadeiramente é a riqueza do cristão. O que é que verdadeiramente é a riqueza do cristão? Paz, amor, fruto do Espírito, vida cheia do Espírito, amor uns aos outros, amor aos perdidos. Essas são as marcas dos tesouros, essas são as marcas da riqueza, e não o que a gente pode comprar. Quantos estão entendendo isso? A maior e mais suntuosa igreja do mundo não serve a Deus. Fica lá em Roma. Já se tornou um estado, já se tornou um país. Quantos estão entendendo isso? Existem igrejas ao redor do mundo, as paredes são cravejadas de ouro, de pedra preciosa. É uma coisa assim, fora da realidade. E aí você vê a comunidade em volta, está no meio de uma favela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A verdadeira igreja, ela está na mão contrária, ela está dando, não só recebendo e guardando. Quantos estão entendendo, irmãos? Então Jesus fala assim: não, vocês já estão pensando de si mesmo que são pobres, mas eu venho no meu nome dizer: vocês não são pobres, vocês são ricos. Vocês têm toda a riqueza do Espírito Santo. O que acontece lá em Esmirna, e o que tem acontecido nos dias de hoje, é que nós não queremos mais essa riqueza verdadeira, porque ela é uma riqueza espiritual. E riqueza espiritual poucas pessoas entendem. Riqueza espiritual poucas pessoas discernem, percebem e veem. O que as pessoas veem no outro? A riqueza material. O seu carro, a sua roupa de grife, o que você tem no braço e as coisas que você usa. Aí as pessoas olham: nossa, aquela mulher é uma mulher abençoada. Talvez sim, mas talvez não. Quantos estão entendendo, irmãos? O que é ser rico para você? O que é ser rico para Jesus? O que é estar numa igreja rica para você? E o que é estar numa igreja rica para Jesus? Sabendo que no início eu falei, igreja não é o que te disseram, igreja não é o que te contaram, igreja não é o que você quer, igreja é o que Jesus na sua palavra diz que é. E ele disse para aquela igreja pobre: vocês não são pobres, vocês são ricos. Vocês estão entendendo, irmão? Isso aqui é muito lindo. Eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga do diabo. Olha que coisa estranha. Sinagoga é vamos dizer assim, entre aspas, a igreja dos judeus. É onde os judeus se reúnem, né? Igreja, assembleia, eclésia é uma palavra já usada para o ajuntamento dos cristãos. Sinagoga já não se usa para os cristãos, se usa para os judeus. Significa casa de estudo, casa de meditação. E aí Jesus fala assim: olha, aí tem pessoas que na verdade não são igreja, eles são sinagoga do diabo. Por que eles são sinagoga no diabo? Porque a blasfêmia está na boca deles. O que é uma blasfêmia? É uma palavra proferida. Não é uma blasfêmia aqui contra Deus, não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles blasfemavam uns dos outros. Qual é a marca da sinagoga do diabo? Qual é a marca da igreja infestada pelo diabo? É a marca de uma igreja onde um blasfema contra o outro. Onde todo momento e a toda hora nós emprestamos as nossas bocas, nós emprestamos a nossa mente, nós emprestamos a nossa axiologia e falamos mal uns dos outros. E deixa eu fazer só um parêntese aqui, irmãos, sobre isso. Falar mal uns dos outros é diferente de corrigir uns aos outros. O que é, deixa eu ensinar isso aqui pela última vez, em nome de Jesus.
o que é falar mal do outro. Falar mal do outro é inventar uma mentira sobre o outro, é uma calúnia, é uma invencionice, é denegrir a imagem de uma pessoa injustamente. Isso é falar mal. Agora, você chamar uma pessoa, quem quer que seja, para corrigir essa pessoa do seu mau comportamento que ele tem mesmo, você não é falar mal dos outros, irmão. Isso é o que a Bíblia chama de correção. E o verdadeiro cristão, ele ama a correção. Por quê? Porque ele vê o pai dele, que é Deus, tirando ele do caminho errado e colocando ele no caminho certo. Uma das marcas da igreja verdadeira é que nela tem correção. Muitas pessoas estão abandonando a igreja, estão falando mal da igreja, porque em algum momento ele foi ser corrigido do seu mau comportamento, ele não gostou. E aí ele fala, sai de lá porque falaram mal de mim. Não, não falaram mal de você. Você estava fazendo mal, você estava fazendo errado, queridão. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem muito disso. Tem muita gente falando por aí no Facebook, me maltrataram, me fizeram isso. Como se ele fosse assim, sabe, mano? É Deus. E o engraçado para as pessoas que acham que são Jesus, que até Jesus sendo atacado como ele ficou quieto. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Então tem gente que acha que é Jesus. Maravilha! Jesus ficou em silêncio. Está vendo? Então é importante dizer isso, porque até que nas cartas que nós estamos estudando, Jesus elogia algumas igrejas e daqui a pouco ele vem e ele corrige a igreja. A palavra de Deus, ela existe para nos corrigir. E quem ama verdadeiramente corrige o outro irmão. O que não cabe é viver uma vida de, como está aqui, sinagoga do diabo. Aqueles que se declaram ser, mas não são. Eu sempre disse e vou sempre dizer, não busque perfeição na igreja, você está no lugar errado. Você não é, ninguém é. A igreja perfeita vai descer do céu, é a nova Jerusalém celestial, para um dia você morar. Quando? E se você for aperfeiçoado por Deus, e você abrir o seu coração, e deixar Deus trabalhar em você, em mim, em todo mundo, para que a gente possa entrar lá, porque senão você não entra. As coisas que você vê aqui, você não irá ver na nova Jerusalém, porque elas vão ser exterminadas antes de alguém entrar, colocar o primeiro pé lá dentro. Isso aí é garantia de Jesus. Por isso que ele fala que a porta é estreita, porque pouca gente vai passar por ali. O que ele está querendo dizer? Que Jesus é um cara que fica fazendo testezinho com a gente, colocando coisa para dificultar a nossa vida. Não, quando ele fala a porta é estreita, ele está falando de nós mesmos. É a gente que é muito largo. Amém, irmão? Não é que Jesus quer dificultar você. Não, Jesus não quer dificultar para você. Só que Jesus não pode deixar de ser quem Ele é, e é santo, para se tornar um ímpio, para que nós possamos viver na presença dEle. Vocês estão entendendo, irmãos? Que é muito, muito importante entender isso aqui. Muito. Vocês podem ser sinagoga de Satanás quando vocês transformam, ou querem transformar o corpo de Deus num corpo de acusação, num corpo de maledicência. Eu falei aqui esses dias, o que mais tem nos lugares hoje, enfiado no meio das igrejas, e alguém pergunta, como que essas pessoas estão enfiadas no meio da igreja? Eu te respondo, primeiro, mais uma vez digo, Jesus disse, que a igreja é um campo, onde crescem duas ervas, elas crescem juntas, elas dão frutos, é o joio e o trigo. Cabe a você que é cristão, cabe a você que lê a Bíblia, que ora, que fala com Deus, identificar você mesmo quem é um e quem é outro. E aí quando você identificar quem é joio, sabe o que você faz? Sai fora, não dá conversa, não entra nessa.
Agora o que acontece é que tem uns trigo também, parece que é trigo transgênico, já é um trigo modificado já. É um trigo que, mas o joio é gente boa, mas o joio é legal, então eu sou trigo, né? Mas deixa ele ficar blasfemando na igreja, de Jesus, dos irmãos na minha frente, que, né? Não é. Já parece um trigo transgênico já é um trigo meio humanamente modificado, já não é o trigo separado por Deus. E outra, a igreja é comunidade, a igreja é porta aberta, por essa porta entra quem quiser. Porque a igreja, ao contrário do que as pessoas pensam, dessa visão errada, não é um lugar que existe para você ser feliz, para os seus sonhos se realizarem, para você ganhar o troféu no fim do ano, para a pessoa bater palma para você. Não é um lugar onde você vem, se apresenta diante de Deus, pede a mudança do seu caráter, da sua vida para Deus. É Deus que te transforma, é Deus que te muda. E Deus vai te ensinar, e Deus vai te dar capacidade de conviver com os irmãos e com aqueles que estão no nosso meio e não são verdadeiramente irmãos. Você tem gente assim em todo lugar da sua vida. No trabalho tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta. Na sua família tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta. Seus vizinhos, na sua escola, em qualquer lugar. Aí você chega na igreja, que é uma comunidade de gente, é um amontoado de pessoas, e você quer que aquelas pessoas sejam anjos. Se eles fossem anjos, você não passaria da porta para dentro, que os anjos te matariam. Você tem que pensar nisso. Quantos estão entendendo, irmãos? Então a igreja, nós poderíamos colocar uma placa ali, ó, Santa Casa de Misericórdia. A igreja é a Santa Casa, a verdadeira Santa Casa de Misericórdia. Porque aqui dentro tem cura para aqueles que querem cura. Aqui dentro tem salvação para aqueles que querem salvação. Aqui dentro tem todas as coisas que Jesus prometeu que teria. Agora o que está sendo oferecido, como nós falamos domingo à noite, é o templo de Diana, onde está sendo oferecido outras coisas em nome de Deus, que Deus não ofereceu. E aí nós temos o quê? Uma sinagoga, uma igreja diabólica. Porque ela pega a mensagem de Jesus, dá uma olhada, essa mensagem aqui está muito sem graça, vamos jogar fora, vamos pegar a outra. Aí coloca ali uma placa, venham, promoção esse mês, dízimo 7,5%, só hoje, venham. E hoje também você vai ganhar isso, e no final desse culto nós vamos sortear um carro zero. E para o segundo, parecendo vale cap aqui. Entendendo? Eu coloco ali outros atrativos. Eu prometo que Deus não prometeu. Eu digo que Deus nunca disse. Deus fala assim, ó, você está ferido? Está ferido? Eu curo as suas feridas. Isso aí Deus prometeu. Você está endemoniado? E eu liberto você dos demônios. Isso Jesus prometeu. Você está todo arrebentado na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você não tem esperança? Eu te dou esperança. Você se sente odiado? Eu te dou amor. Eu te dou essas coisas são ricas, essas coisas são eternas. Então qualquer um que é a sinagoga do diabo, é todo aquele que diz o que Deus não disse, promete o que Deus não prometeu, e isso gera o abandono da igreja. A pessoa fica chateada com Deus, e Deus lá atrás fala, meu filho, eu não prometi isso não. É esse cara aí, é esse pastor aí, esse irmão aí, essa mulher que está dizendo isso. Eu não falei nada, isso é coisa antiga. Livro de Ezequiel, livro de Jeremias. Deus já dizia, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que eu tenha falado nada. Isso é coisa antiga, irmão. O homem sempre quer manipular Deus. O homem sempre quer fazer Deus trabalhar para ele. Você está entendendo? A gente vive uma vida de ponta cabeça, aí a gente toma uma chicotada de uma planta, de uma semente que a gente mesmo colocou, e aí, ai Deus, agora você ajuda eu aí. E a gente fica triste com Deus, e a gente fica triste com a igreja, e a gente fica triste com o irmão. O que mais tem, irmãos, espalhado no meio das igrejas são pessoas cobradoras. É igual o Mateus antes de se converter. Dá até uma outra pregação aqui muito boa. De cobrador de imposto a discípulo de Jesus. Está gravando, né? Ótimo. É a próxima.
De cobrador de imposto a discípulo de Jesus. A grande maioria dos crentes que chegam na igreja, primeiro ele é cobrador de imposto. O que é o cobrador de imposto? Eu acho que o Toninho me deve um monte de coisa. Então aqui, ó, o meu relacionamento com ele, como é que vai ser? Ó, é na mão forte, ó, é aqui, ó. Por quê? Porque eu acho que você me deve isso. Eu acho que você tem que fazer isso para mim. Eu acho que você tem que ser assim. Quantos já se relacionaram com gente assim? Ele chega perto de você, eu acho que você tem que ser assim, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que você me deve isso, eu acho que não sei o quê. E se você não faz o que eu quero, eu não quero você perto de mim. Aí eu chamo essas pessoas de pessoas más. Cara, quem é mal é você, velho. Você que é o mal. Isso não é relacionamento de Deus. Isso é relacionamento de cobrador de imposto. De cobrador de imposto a discípulo. É a próxima. Verso 10. Não tenha medo das coisas que você terá que sofrer. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Sobre o verdadeiro Jesus Cristo, sobre o verdadeiro Evangelho, sobre a verdadeira igreja. Pegue livros de história, você vai ver o que eu estou dizendo. Não estou falando aqui o que eu acho, não. Há 2000 anos, a igreja sofre, padece perseguição, morte, prisão. Agora mesmo, nesses dias e meses mais próximos aqui, você tem visto agora pela televisão. Antigamente era carta. Nessa época era carta de João, carta de Pedro, carta de Paulo. Agora não é carta mais dos apóstolos, é só ligar a televisão no telejornal, das 8, das 9. E você vai ver, por exemplo, o que tem acontecido com os cristãos dessa área do mundo. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo queimados, eles estão sendo picados, eles estão sendo estuprados. Não, mas 2000 anos atrás, não, hoje. Liga a televisão. Vê, por exemplo, o que o Estado Islâmico está fazendo. E outros. O Estado Islâmico chegou agora, irmão. O Estado Islâmico está aparecendo na televisão, é isso que eles querem. Mas os cristãos já padecem, ó. Em vez de você ficar vendo um site e bestas, acessa lá na sua casa um site chamado Portas Abertas. Portas Abertas é um ministério muito relevante e importante. Por quê? É um ministério dedicado à igreja perseguida. Ministério fundado por um dos grandes homens de Deus do nosso tempo, chamado irmão André. Você vai ver aonde a igreja está sendo perseguida. Por exemplo, sabe qual é o lugar número 1 do mundo onde a igreja está sendo perseguida? Coreia do Norte. Se você acha que o Estado Islâmico é ruim, você não viu nada. Coreia do Norte tem 0,01% de cristãos. Onde é que eles estão? Na igreja? Onde que é a cidade que tem igreja? Não pode ter igreja. Sabe onde é que os poucos irmãos se reúnem? No meio do mato, escondido na casa de alguém. E se a polícia norte-coreana chegar, está todo mundo morto. 2000 anos atrás, né? Não, hoje, dia 15 de março de 2015. Está entendendo? Aí você volta, você pensa que você é pobre, porque a sua igreja é no meio do mato, que não tem aparelho, não tem nada, mas você é rica. Sabe o que demonstra a riqueza de uma igreja para Jesus? Isso aqui, ó, a devoção, o coração, como o Tiago está cantando aqui, o desejo por Deus. É isso que aquilata o valor da vida. Amém, irmãos? Ele fala sobre perseguição. Vocês sofrerão perseguição. O apóstolo Paulo disse para Timóteo na sua segunda carta assim, ó: e todos aqueles que quiserem viver com Jesus sofrerão perseguições. Nós estamos no Brasil, Brasilzão, país bom, rapaz. Aqui você pode fazer tudo. E por isso que as coisas estão desse jeito. Deixa eu dar um parêntese sobre o dia de hoje. Impeachment nas ruas, bandeira, vamos lutar contra a Dilma. Pego a frase de um grande amigo meu aqui de Taubaté. Se o problema do Brasil fosse a corrupção política, já estava tudo resolvido.
A grande, massiva, 99,9% das pessoas que vão para as ruas hoje, eles são corruptos também. E não se vence mal com o mal, se vence mal com o bem. Então essa nação brasileira é um bando de hipócrita e cara de pau de ir para a rua xingar uma mulher ou um governo que é corrupto, que eu não concordo, que não é de Deus, mas eles são corruptos no dia a dia. Estão querendo levar vantagem, rouba o troco do cobrador de ônibus, tudo que ele faz é para levar vantagem. É sonegador de imposto, irmão, são essas pessoas que corruptos querendo vencer corruptos, ou seja, então, trocando em miúdos, corruptos pobres querendo vencer corruptos ricos. Pega uma pessoa do meio da multidão e coloque num governo, numa pasta que passa milhões e milhões na frente dele, ele ia roubar também. Então a mensagem hoje para a igreja Petra aqui, você irmão, é que antes de qualquer um ir para a rua reivindicar que os corruptos saiam, tire toda a corrupção da sua vida, porque aí vai haver a autoridade de Deus em você. Você está entendendo isso aí? Não roube nada, não altere nada, não queira levar vantagem em nada. Muitos crentes, em vez de estar vivendo a lei de Deus, estão vivendo a lei de Gerson. Sabe o que é a lei de Gerson? Uma das piores maldições rogadas sobre a nação brasileira. O brasileiro é aquele que dá um jeitinho para tudo. Se eu estiver ganhando o meu, azar é o seu. Se eu estou bem em casa, que se dane os meus vizinhos. É assim. Aí essa turma quer sair na rua, fora a corrupção. É melhor comprar um navio grande, porque dos talvez 200 milhões de habitantes brasileiros, vai ficar aqui uns 2 milhões. Vai mandar todo mundo para fora. Isso é verdade, cara. Eu não gosto de ouvir não, mas é verdade. A galera quer dar golpe no... Nós teremos que sofrer. A igreja verdadeira, o cristão verdadeiro, ele sofre por amor a Jesus. Ele não é que ele sofre pelas coisas erradas que ele faz, irmãos. Gálatas 6 diz, o que o homem plantar, ele vai colher. Esse sofrimento é por causa de Jesus. Não é sofrimento de coisa errada que eu e você fazemos. Nós precisamos entender isso. Tem gente que pinta e ele anda no meio do mato e não quer pegar nenhum carrapicho no corpo. Aí ele fala, ai pastor, então, a minha vida está assim, minha vida está assada, minha vida está assim, minha vida está assada. Fala uma oração aí para mim. Fala, irmão, não sou feiticeiro, não sou mágico, não sou curandeiro. Tem gente que vem das várias religiões brasileiras, ele vem para a igreja. Mas ele ora a figura do pastor, o pastor é um tipo de curandeiro. O pastor ainda é o pároco daquela igreja. Eu ainda olho para a igreja de Jesus procurando características de onde eu vim, no outro. Então a gente, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma campanha, vamos jogar um óleo, vamos jogar não sei o que, um arroz, feijão, sal, tempero, carina, vamos jogar, porque daí vai. Isso não está no evangelho. Isso veio de onde? Ah, porque sexta-feira é o dia não sei o que, vamos vir todo mundo de branco, e aí vamos chamar aqui agora as ex-sensitivas. Cara, isso é coisa diabólica, isso é coisa maligna. Isso aqui não é igreja, velho. Isso não é mensagem de Jesus. Ah, não, porque atrai as pessoas. Você será perseguido e você vai sofrer, talvez na sua família. As pessoas vão julgar você dentro da sua casa. Isso foi o que Jesus disse. Amigos vão deixar de ser seu amigo. Sabe por quê? Você não paga mais cervejada, então você não é amigo mais. Você não vem na nossa, então você já não é amigo mais. Acho que eu não vou chamar mais aqueles irmãos porque ele não bebe mais. A gente tem que chamar uma festa quem bebe, quem chapa, quem fica louco. Então, muitos vínculos são cortados por causa de Jesus. Mas muitos outros se abrem, na verdade, que são os seus verdadeiros irmãos. Ele fala que essa igreja passaria por tribulação de 10 dias. Quero dizer uma coisa para você que Deus falou no meu coração. Essa frase, tribulação de 10 dias, tem um contexto literal que foram, na verdade, 10 anos, onde muitos cristãos foram perseguidos em Esmirna,
sobre o governo dos imperadores romanos, mas toda tribulação acaba. É isso que eu quero dizer para você. Quando fala 10 dias, é um tempo para começar e um tempo para acabar. Toda luta acaba um dia, irmão. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, capítulo 10 diz assim, verso 13 diz assim, que Deus não coloca sobre você um fardo que você não pode carregar. Deus não permite que você seja provado além da sua força. Mas aquilo que você está passando hoje, se você está passando hoje, você tem completa condição de vencer, seja o que for. Porque Deus não é mentiroso, Deus não volta atrás. Então ele fala assim, eu permito que aconteça com você o que você pode suportar. Esse dia eu estava com uma pessoa, essa pessoa contando o testemunho da vida dela. Eu fiquei pensando, olha aí Deus. Talvez algumas pessoas que eu conheço não passavam nem do primeiro dia desse negócio aí. E aquele homem, pela graça de Deus, pela força de Deus, superou tudo aquilo. E agora está na presença de Deus. Você está entendendo? Todas as suas dores, toda a sua tribulação, por mais que o chicote esteja estralando em você, a mensagem à igreja de Esmirna é: seja fiel, venha comigo, pega firme comigo, porque isso não é para sempre. Você não vai ser tentado para sempre, você não vai apanhar para sempre, você não vai ser esmagado para sempre. Tem um tempo. E aqui ele coloca tempo de 10 dias. Talvez o seu dia seja 1, 2, 3, 1 ano, não sei. Quantos anos, meses ou semanas foi a aprovação de Jó? Ninguém sabe. Mas tinha data para começar e tinha data para terminar. Sabe, a carta, a igreja de Esmirna é uma carta de esperança na perseverança. Que todo aquele que persevera, persevera por quê? Porque ele tem uma esperança. E é uma carta à igreja no dia de hoje, porque todos nós estamos sofrendo, padecendo algumas coisas, talvez não como os irmãos que estão lá no Oriente Médio, que estão perdendo a sua vida, mas todo mundo aqui tem uma dor por causa de Jesus, talvez. Todos nós passamos desconforto, talvez. Devemos glorificar a Deus que nós não estamos lá no Oriente Médio, onde as pessoas invadem a sua casa quando você está fazendo o culto com a sua família, estupra a sua filha e a sua mulher na sua frente, mata elas degoladas, depois mata você, se matar você. Que matar é sorte, é bom. Você está entendendo? Morrer, nesses casos, é a melhor coisa do que viver com aquelas lembranças horríveis. Você está entendendo? Nós brasileiros, nós não sabemos o que é isso, irmão. A gente está chamando de tribulação o irmão que não quer falar comigo. Essa é a nossa tribulação. Ó. Lá é morte, é gente morrendo queimada, é aquela coisa horrorosa lá. Aqui é o irmão que não fala comigo, não sei quem que não foi em casa, que eu estava com gripe essa semana, não foram em casa, porque ninguém me ama. Ah, então beleza. Quantas casas você foi quando eram as pessoas que estavam com gripe? Nenhuma, né? Tá vendo? É a pregação de cobradores de impostos a discípulos. É essa daí. Relacionamentos baseados em cobranças. Eu não consigo ver e entender o que Jesus disse a respeito do Alan. Não, eu me relaciono com ele no dar e receber. Então, se ele fez coisas para mim, isto significa que... Não significa nada, mas eu acho que significa. Porque eu estou pautado neste tipo de relacionamento, que não é o relacionamento que Jesus ensinou. O que é que você deu para Deus primeiro, para que Ele desse a você? Pense, nada. E ainda que você quisesse, você não tem para dar, você só tem o que Ele te dá para ter. Você está entendendo, irmãos? Quais são as nossas tribulações? Essas coisas aí, ó. Ai, pastor, ora por mim. Vamos fazer, pastor, eu preciso de muita oração. Mas eu preciso. Eu preciso de muita oração, pastor, ora por mim. Por quê, irmão? O que está acontecendo? Cortaram a minha internet. Aí a net foi lá em casa, aquela net. Aquele pessoal é do diabo. Eles foram lá e cortaram o meu sinal da internet, que o diabo enviou eles. Ah, cara. E cortaram minha televisão a cabo.
Tem gente orando e fazendo campanha contra aqueles caras da Bandeirantes, da Sabesp, que vem cortar a água e a luz. Aí, tá vendo? Enviado de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, derruba esse homem dessa escada, Deus. Derruba ele, Senhor, antes que ele corte a luz que eu não paguei. Olha as nossas lutas aí, ó. Tribulação vem da palavra grega tríbulo. Sabe o que é um tríbulo? Sabe aquele garfo de 3, assim, ó, de pegar palha? Aquilo lá é a raiz da palavra tribulação. Então, a tribulação, segundo a Bíblia, ela, na verdade, é bênção para nós. Só que nós não gostamos, porque a tribulação é o garfo de Deus separando a palha do trigo, as impurezas daquilo que é puro. Vocês estão entendendo? Tribulação é a peneira que faz a areia ficar mais fina. Não é uma coisa que veio para arrebentar com você, destruir a sua vida. Vocês estão entendendo isso? Então ele fala assim: você está passando por dores, está passando por lutas, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tem ouvidos, vamos colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Na mensagem à igreja de Esmirna, o que é que Deus tratou com você? O que essa igreja de 2000 anos atrás tem a ver com você, irmão? Tem a ver com você, irmã? Será que você não está envolto e afundado em autocomiseração? Ah, eu sou pobre, eu sou isso, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e Deus falando: não, filho, para. Sabe o que é, irmãos? Nós vivemos cantando na igreja: eu te amo, Jesus, oh, Senhor, eu te sinto teu amor, que amor é esse, que amor é lindo. E aí Jesus: sim, filho, eu amo você, filho. Aí a gente fala assim: Jesus, mas o seu amor não é suficiente para mim, não. Eu quero que todo mundo na igreja me ame. Eu quero que todo mundo na igreja fique me babando, que daí eu me sinto bem. Isso aí, irmão, é distúrbio emocional. Isso é distúrbio da fé. Porque Jesus já falou: eu amo você. E você quer uma palavra de amor além do Deus que criou todas as coisas. Você é quem, mano, para exigir um negócio desse? Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Põe a mão no seu peito. Quero dizer a todos: você não é pobre. Quero dizer, você é amado de Deus. Quero dizer, todas as dores e dificuldades que você está passando, tem um tempo para acabar. Tem um tempo para acabar. Não é para sempre, não. Não vai durar o resto da vida, não. Você é amado, você é escolhido. Seja fiel até a morte, em nome de Jesus. Pai, no